Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, uma pessoa que vai praticar o Dharma tem que estar sempre atento, né, a tentar achar, sempre procurando achar um ponto de equilíbrio, né, em todos os aspectos, em todas as coisas que a pessoa faz, sempre tentar achar um ponto de equilíbrio, sempre ficar desconfiado, né, de absolutos, né, de extremos, né. Nunca confie em extremos, nunca confie em certezas, nunca confie em absolutos. Faça as pazes com a incerteza, né? Vença, né, a aversão à incerteza, aprenda a estar em paz em meio à incerteza. Isso fica mais fácil conforme você cada vez mais internaliza a sua própria prática, né? Para de praticar de maneira baseada em exterior, né? E mais se baseia em interior, né? Mas mesmo assim, mesmo quando você baseia a prática mais na sua experiência interior, ainda assim você nunca confia demais, né? Você sempre fica um pouco desconfiado, sempre está sempre aberto à possibilidade de que está errado, né? Está sempre ciente, bom, talvez esteja errado, né? Alguns bons sinais, né, de que a mente está obcecada em algum, né, está apegada a algum absoluto, apegada a alguma certeza, são raiva, né? Alguém fala algo que lhe desagrada, que não está de acordo com o que você pensa e você fica com raiva. Fala, ali tem um apego, né? Ou a ansiedade, né? A pessoa dá uma explicação diferente daquilo que você entende, aí você fica ansioso, né? Então, tá ali então, tá mais um sinal, né, de que há apego. Ou você está se apegando à sua própria ideia do que é certo ou errado, ou você está se apegando àquilo que a pessoa está dizendo, né? A pessoa está dizendo, a forma correta de praticar é assim, né? Você leva aquilo a sério, né? Aí você fica agitada, porque não era o que você estava fazendo, né? Então, a mente sempre, né, tem que ficar sempre atento, né? A mente fica agarrando as coisas, né? A pessoa fala alguma coisa, você agarra aquilo, aí você não bate com a sua experiência, né, com aquilo que você ouviu antes, que você também tinha agarrado, né? Alguém falou algo no passado, você agarrou, né? A forma correta de praticar o Dharma é essa. Aí você agarra aquilo. Aí vem uma outra pessoa e fala, a forma correta de praticar é a outra. Aí você agarra aquilo também, pronto, aí vira ansiedade, vira raiva, né? Fica com raiva de quem falou. Se você não aceita o que a pessoa nova disse, você fica com raiva dela. Se você aceita o que a pessoa nova disse, você fica com raiva de quem te disse diferente no passado. Ou então você fica ansioso, preocupado, em dúvida, né? Então, esse na verdade é um bom sinal de que a sua mente está apegada a alguma certeza, né? Algum absoluto, né? E aí entra esse negócio, né? As pessoas sempre não têm confiança na mente pacífica. As pessoas não acreditam que aquilo resulte em algo bom. As pessoas não têm fé, né, em silêncio, não têm fé na própria mente. Elas sempre acham que as coisas vêm de fora, né? Então, a ideia de não ficar agitado, né, e trazer a mente de volta ao centro como é que se diria? Não é interessante, não cativa a atenção das pessoas, não parece ser algo que vale a pena ser feito, né? Mas é justificável também, né? Porque mesmo isso é algo que requer experiência, né? Quando você trabalha com isso durante algum tempo,
você pouco a pouco vê essa mente, né, pacífica, você vê essa mente tranquila e vê como ela é capaz, né, como ela é inteligente, como dela surge sabedoria e compreensão clara da realidade, né? E compreensão clara da realidade, como é que você sabe se a sua compreensão da realidade é clara? Ela funciona. Se ela funciona, então provavelmente ela está correta, né? Então, se você compreende claramente a realidade, você sabe o que fazer, né? E quando você faz as coisas, dá certo. Significa isso foi feito com sabedoria, né? Então, é verdade que existe assim um jogo, de novo, né? Como sempre, né? Não é nem um extremo nem o outro, né? É um jogo de fé e experiência, né? Você tem um pouco de fé e você tem um pouco de experiência, e você vai trabalhando ambos, né? Vai equilibrando ambos, né? Então, você acredita que a mente pacífica é capaz, você acredita que a mente pacífica vai gerar sabedoria, né? E você, ao mesmo tempo, você não pode pegar só pelo lado da fé, né? Você tem que também ter uma certa desconfiança disso, né? Então você tem que também ter uma expectativa de experiência, né? Então você também, conforme você fica mais experiente, você pode dar mais espaço à sua fé, né? Que é uma fé baseada em inteligência, né? Então, se antes você pegou, por exemplo, um dia você queria ir até o Grajaú, aí você pegou um ônibus, estava escrito Grajaú, e você chegou no Grajaú. Aí você já sabe, ó, quando o ônibus está escrito tal coisa, provavelmente está certo, né? Um dia que você precisa ir até Santana, né? Você veio o ônibus aqui de Santana, eu nunca peguei esse ônibus, mas no passado eu queria ir para o Grajaú, eu consegui chegar ao Grajaú. Então, talvez isso aqui vai dar certo. Santana deve dar certo também, né? Então, você já tem uma fé, você não sabe se vai chegar a Santana, mas você tem experiência passada que embasa a sua crença, né? Então, é um jogo de equilíbrio, sabe? Você não pode ficar só baseado em fé cega e também você não pode ficar totalmente cético e querer enxergar tudo antes de conseguir fazer qualquer coisa, né? Então, você vai ficar ali paralisado, né? Se eu só vou subir no ônibus se você provar para mim que ele chega até Santana. Como é que eu vou provar isso para você, né? Não tem. Se você subir no ônibus, você vai ver, né? Se você não subir no ônibus, você não vai ver, né? Não tem como provar isso para você. Hoje em dia o pessoal duvida até que a Terra é redonda, né? Por que você duvida? Porque eu não vi. Quando eu olho, parece que está plano. Então pronto, a Terra é plana. Acabou, né? Aí me prove que não é plana. Eu não vou provar nada também. As pessoas também têm uma atitude assim, muito arrogante, começa a ficar meio burro também, né? Então, o ceticismo exagerado também leva à burrice, né? A fé exagerada leva à burrice. O ceticismo exagerado leva à burrice, né? Então, sabedoria é um jogo de equilíbrio, né? Sabedoria é um fenômeno médio, é um fenômeno equilibrado, né? Então, mesmo com relação ao Buda, né, com relação ao Dharma, também é a mesma coisa, né? Um extremo, né? As pessoas, e eu digo isso porque as pessoas sempre caem num extremo ou outro, né? Mesmo quando você está tentando explicar para as pessoas o caminho do meio, elas não conseguem ouvir, né? A mente delas está treinada a só ouvir extremos, né? Então eu falo para as pessoas de não levar muito, não se deixar cair, né, em levar os textos ao pé da letra, não ficar obcecado em estudar, né? E as pessoas, então eu não posso estudar. Não foi isso que eu disse, cara. Eu estou falando uma coisa, a pessoa ela não ouve, ela só ouve os extremos, né? Aí fala, não, é importante estudar, tem que. Então, eu devo que memorizar o Tipitaka inteiro. Não, você não precisa memorizar o Tipitaka inteiro. É cansativo isso, né? Tentar conversar com as pessoas, você vê, elas não percebem, né? Elas só percebem os extremos, né? Então, uma coisa que se você não tiver também, né, uma atitude suave a respeito, né, você acaba também, né, se apegando à ideia. Eu vou falar e as pessoas vão entender, né? Isso também é um apego, né? Eu vou falar, também não vou nem cair no extremo. Vou falar qualquer coisa, as pessoas que se danem, né? E nem cair no outro extremo. Vou falar e todo mundo vai ter que entender exatamente o que eu quis dizer. Eu falo, faz um esforço moderado, né? Faz um esforço moderado, faz um esforço suficiente para explicar de maneira clara, né?
Mas também não fica muito preocupado se as pessoas estão entendendo ou não, porque não depende só de mim, né? Comunicação depende de dois participantes, né? A pessoa que fala faz um esforço para explicar, a pessoa que ouve faz um esforço para entender. Se só um está fazendo esforço e o outro não, então não tem comunicação, né? E não importa quem é que seja a pessoa faltante, né? Se a pessoa que fala não faz um esforço para se fazer entender, não tem que eu também culpar a pessoa que ouve, né? E dizer, a culpa é sua por não ter entendido, né? Da mesma forma, ao contrário, né? A pessoa que está fazendo esforço para explicar e a segunda pessoa não faz um esforço para entender, também não tem como você criticar o primeiro e dizer, você não explicou bem o suficiente. Não, ambos são injustos, né? Isso ocorre muito nas escolas, né? As pessoas, os alunos, hoje em dia, os alunos... Vai lá, você não explicou direito. Não, mas você fez, até que ponto você fez um esforço para entender? Né? Você não pode jogar tudo nas costas do professor. Né? Na Tailândia, antigamente, era um oposto, né? Era um extremo oposto. Tinha assim, essa premissa, o professor não tem o dever de explicar, você tem o dever de entender. Né? Aí também criasse um outro extremo, né? Os professores não fazem um esforço suficiente para explica mal, né, e fala que a culpa é do aluno, você que não entendeu direito, né? Tanto que na Tailândia, até recentemente, era muito estigmatizado, né, você fazer perguntas, né? Os alunos tinham medo e vergonha de fazer perguntas. Se você fez pergunta, a culpa é sua, você não entendeu direito, né? É como se, ou quando você faz uma pergunta, você está dando uma indireta, fala, você não explicou direito, por isso que eu estou tendo que fazer essa pergunta, né? Então, nenhum extremo, nem o outro são produtivos, né? Ambos os extremos levam a uma atitude não muito saudável. Né? Que aí também leva a um tema interessante, né? Porque como é que, nesse exemplo do professor e do aluno, como é que se acha um ponto médio, né? O ponto médio surge naturalmente quando ambos têm boa vontade. Né? Ambos tendo boa... Sabe... o ponto médio é consequência de uma atitude saudável. Né? A atitude saudável leva ao ponto médio. O ponto médio não é um local fixo. Né? O ponto médio ele é resultado, né? De o ponto, né? uma coisa equilibrada resulta de uma mente saudável. Né? Então, se o professor tem boa vontade em ensinar e o aluno tem boa vontade em aprender, eles facilmente encontram o ponto médio. Facilmente eles conseguem se comunicar, né? E a transmissão do conhecimento ocorre, né? Agora, se o aluno tem má vontade em aprender ou o professor tem má vontade em explicar, né? Não tem como você dizer onde é o ponto médio. O ponto médio não está no ato como falar, né? O que foi dito. O ponto médio está na atitude de querer ajudar, né? De querer ter boa vontade, né? Não tem como você botar uma regra e falar, você tem que falar dessa maneira, tem que falar essa e essa frase. Você tem que falar exatamente isso, 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 isso. Não é assim que se encontra o ponto médio, né? Nesse assunto, por exemplo, né? O ponto médio está na atitude de ambos, né? Quando ambos têm boa vontade, o ponto médio se manifesta. Né? Então, isso você pode extrapolar para todo tipo de coisa, sabe? Política, governança de um país, combinar uma viagem, decidir o que nós vamos almoçar hoje, né? Educar os filhos, né? Ser um filho, ser um pai, né? Todas essas coisas dão certo se ambos tiverem boa vontade, né? E também no que diz respeito à prática do Dharma, né? Você ter uma atitude equilibrada, é normal que a mente consiga, né, um ponto de equilíbrio. Né? Então, mesmo com relação a coisas boas, você não pode deixar a ganância dominar a sua mente. Né? Mesmo que você queira muito tornar-se uma pessoa sábia, se você deixar a ganância dominar a sua mente, ganância por sabedoria, aquela ganância não costuma resultar em ponto médio. Né? Ela costuma resultar em atitude burra. A pessoa quer desenvolver sabedoria, mas nessa ganância de desenvolver sabedoria, ela fica burra. Né? Ela é uma atitude, como é que chama? Tacana, né? Uma atitude assim, meio tapada, né? Meio não enxerga o óbvio. Né?
Então, tem que ficar atento, né? Tem que sempre ficar atento à mente. Então, nesse ponto, aí esse aspecto, né, de tomar a mente como ponto de referência, né? Sempre atento, mesmo quando você quer algo bom, né? Você olha a mente, esse algo bom está sendo desejado com muita ganância ou não? Está sendo desejado de maneira equilibrada ou não, né? Quando você quer que a mente seja melhor, né? Você tem aversão a um aspecto negativo da sua mente. De novo, você fala, ok, mas essa aversão está chegando a um ponto de ser algo exagerado ou não? Está agitando a minha mente ou não, né? Então, sempre que é desconfiado de coisas exageradas, né? Qualquer desejo exagerado não é bom. Mesmo que você deseje por algo bom, aquele desejo não é bom, né? A aversão é o desejo de abandonar algo ruim também, né? Mesmo, não importa quão ruim é aquela coisa, né? Se o desejo de abandonar for muito forte, o desejo de abandonar é pior do que a coisa ruim que você quer abandonar, né? Muitas vezes, situações, por exemplo, pessoas que usam drogas, né? As pessoas usam drogas porque elas sofrem. Então, você deseja muito abandonar as drogas, aquele desejo gera sofrimento, né? E aí, se você não tomar cuidado, esse próprio desejo essa aversão em ser viciado em drogas, faz você ficar mais viciado em drogas ainda, porque bota a mente num ciclo de sofrimento, né? Então, você sofre muito porque você é viciado em drogas, e aí você tem que usar mais drogas para aliviar aquele sofrimento, né? Então, se não tomar cuidado, você coloca a mente num ciclo de destruição, né? Mesmo a vontade de melhorar pode piorar ainda mais a sua mente, né? Então, sempre fica desconfiado, né, de extremo, sempre fica desconfiado da mente agitada, né? Mas, por outro lado, você também não deixa, né? Não toma somente... de novo, porque esse excesso de confiança também é um extremo, né? Então, se a mente está pacífica demais, está tranquila demais, né? Também é uma coisa que você fica, peraí, será que isso está correto mesmo, né? Na medida que a gente não alcançou a iluminação, né? Então a gente está paciente, tem trabalho a ser feito, né? Tem trabalho a ser feito, não fique complacente demais, né? Você sabe que a sua mente ainda está obcecada por desejo, aversão, ignorância. Então, se ela está pacífica demais, tranquila demais, eu também fico um pouco desconfiado, né? Então, você também faz um esforço em estudar, né, os sutras, estudar os que professores ensinam, né? E tem algo a ser feito, né? Tem uma tarefa a ser realizada, né? Então, você também tira a mente do ponto de conforto, né, e coloca ela para trabalhar, né? Coloca ela para desafio, né, a mente. Então, ela consegue estar confortável na medida que está tudo certo, tudo tranquilo, eu estou confortável, né? Ok, então vamos aumentar um pouco o nível de dificuldade, né? Vamos agora tirar um apoio da mente e ver se ela ainda assim consegue estar tranquila, né? Então, sei lá, você não precisa fazer isso de maneira destrutiva, né? Você pode fazer isso de maneira assim, pega as coisas que são mais simples, mais inúteis, né? Que não têm importância, né? Então você, sei lá, atualmente eu estou bem tranquilo, mas todo dia eu assisto tantas horas de televisão. Então tá bom, agora eu vou assistir, em vez de 2 horas de televisão, eu vou assistir só 1 hora de televisão. Vamos ver se a mente... Aí, porque quando você tira a mente da televisão, né, o que ela faz também, né? Então não é só o caso que você tirou um anestésico da mente. Além de eu ter tirado o anestésico, agora tem 1 hora que eu preciso fazer alguma coisa com a minha mente. Vamos ver o que a mente vai fazer nessa 1 hora. Aí você começa a ver se ela está pacífica mesmo ou se ela está apenas acomodada, né? Então, eu falo, pessoal, é uma excelente prática, né? Você treina a renúncia, né? Então, você treina a renúncia com coisas inúteis, né? Coisas que não são importantes, porque assim não tem perigo, né? Você treina, vou parar de tomar café. Tomar café é um pecado? Não. Exatamente por isso que eu vou parar de tomar café, porque não é importante. Se fosse importante, realmente, eu também ia ficar, vai melhor mexer nisso aqui, né? Mas café é a coisa mais besta do mundo, tem. Por que não? Porque se eu não tomar café, o que é que vai acontecer, né? Aí você experimenta, né? Treina, usa esse tipo de coisas que não são importantes como um laboratório, né?
para treinar o ato da renúncia, né? Você tira aquilo, a mente fica agitada, né? Aí você, agora vou vencer essa agitação com sabedoria, né? Vou desarmar o mecanismo interno que gera essa agitação, né? E aí você vai trabalhando. Por isso que naquele sutta que a gente estudou outra semana passada, né, tá falando o deleite na renúncia, né? Realmente chega uma hora que você começa a extrair deleite, né? Quanto mais você renuncia, né, mais você ganha, você vence as quilesas, né? Então você renuncia a algo, aí a mente fica agitada, aí você vence aquela agitação, né? Você abandona aquilo que agita a mente, né? Porque o que agita a mente não é a ausência daquele produto, né? Se eu ouvia a música todo dia de manhã, eu ouvia a música, agora você desliga o rádio, aí a mente fica agitada. Fala, o que está agitando a minha mente é a ausência de música? Não é a ausência de música que está agitando a minha mente, né? Está agitando a minha mente algo interno, né? Alguma aversão, ou algum desejo, ou uma mistura de ambos, ou uma atitude equivocada, né, que a gente poderia chamar de ignorância, né? Quando a mente tem uma expectativa irrealística, uma expectativa infundada, a gente pode chamar isso de ignorância, né? A mente entende que as coisas deveriam ser de um jeito, mas na verdade as coisas não são desse jeito. Isso é chamado avijja, né? Ignorância é um aspecto de avijja. Então é sempre isso, né? É sempre ou ignorância, ou desejo, ou aversão. Então a pessoa tem desejo pelo prazer da música, tem aversão pelo silêncio, ou por aquilo que o silêncio deixa óbvio, né? Quando a pessoa está em silêncio, fica óbvio certas sensações que antes estavam escondidas por baixo do barulho da música, né? Você desliga a música, aquelas sensações ficam óbvias, né? Aqueles pensamentos ficam óbvios, aqueles pensamentos dolorosos, né? Então você trabalha com isso, você vence, abandona esse hábito mental, perde o medo dessa sensação, faz as pazes com a sensação de aqui e agora, né? Quando você faz as pazes com a sensação de aqui e agora, aquela sensação já não é tão dolorosa assim, é apenas uma sensação qualquer, né? Então quanto mais você vai fazendo isso, mais se sente bem, né? Um bem-estar mais e mais refinado, um bem-estar mais e mais sutil. Quanto mais a mente ganha esse tipo de bem-estar, ela vem acompanhada de sabedoria, né? Então você fica mais sábio, as coisas que você faz dá certo. Uma das coisas que faz dar certo, você sente mais bem-estar, né? Quanto mais você faz, as coisas que você faz dar certo, você fica menos e menos ansioso com relação ao futuro, né? Então já mais bem-estar ainda, menos preocupação, a mente fica mais tranquila, fica mais serena, não tem, as coisas que você faz dar certo, o futuro não te assusta, não te preocupa, né? Tem confiança na sua inteligência, na sua sabedoria, né? E assim por diante. Então essas coisas elas vão ganhando embalo, né? Então nesse sentido, né, que é dito, né, a pessoa ganha deleite na renúncia, né? Se sente, enxerga felicidade na renúncia, né? E quanto mais ela renuncia, mais ela vence as impurezas mentais, né? Então ela sente deleite na reclusão, também tem a ver com isso, né? Quanto mais você fica em reclusão, as quilesas entram em pânico, né? Aí você vence as quilesas, aí você, que alegria, né? Que felicidade, que bem-estar isso gera, né? Então é uma coisa que você também não deixa a mente se acomodar, né? Quando a mente se acomoda demais, você também fica desconfiado. Se a mente também está muito agitada, você fica desconfiado. Quando a mente está muito acomodada, você fica desconfiado, né? Fica sempre tentando trilhar esse caminho do meio, assim, né? Sempre tentando trilhar o caminho do meio, né? Não deixa a mente cair em nenhum dos extremos, né? Geralmente é dentro desse contexto, né, por exemplo, que a gente vê, né, esses ensinamentos, né, de alguns mestres quando falando com os seus discípulos monges, né? Se aqueles discípulos monges têm um bom nível de prática, né, a palestra que é dada, o ensinamento que é dado é algo terrível, né? Eles falam, vocês não podem ser preguiçosos, vocês estão aí, vocês vão dormir que nem porcos. Eles realmente dão uma apertada forte nos monges, né? Para eles não ficarem acomodados, né? Porque se você pratica até um certo ponto, é muito comum você ficar acomodado, sabe? Sua mente fica tranquila,
né? O tipo de desafio que o dia a dia oferece já está tranquilo, é fácil demais, né? Doença é tranquilo, né? Uma refeição por dia é fácil. As pessoas te xingarem, tranquilo. As pessoas te elogiarem, não me agita, né? O frio, o calor, mosquito, fácil, isso não tem nada a ver. Nem me preocupo em nada, né? Tem que fazer um trabalho aqui, não, isso é tranquilo, não tem nada demais, né? A pessoa fica bem, a mente dela começa a subir, ficar acima, né? Dessas preocupações diárias, né? Já não agita mais a mente delas, né? Ao passo que uma pessoa normal, né? Uma pessoa, principalmente uma pessoa leiga, né? Ou um monge principiante, né? Só tá uma atitude constante de sobreviver ao dia a dia, né? É como se fosse uma batalha só para estar vivo, né? A ideia de felicidade, então, nem precisa falar a respeito, né? Por isso que as pessoas consomem tantos prazeres sensoriais, né? Porque é uma forma fácil e barata, né? De obter bem-estar, né? Então, o que antes era uma batalha diária passa a ser tranquila, não tem desafio nenhum, totalmente tranquilo. Então, você tem que apertar ainda mais, né? Bota os caras para meditar, varar a noite meditando. Bota os caras para ir morar sozinho na floresta, cheia de bicho, cheia de tigre, pantera, elefante, urso, né? A pessoa tem medo de fantasma, vai morar num local assustador. A pessoa tem medo de altura, vai morar na beira de um penhasco, vai meditar na beira de um penhasco. A pessoa tem... o que quer que seja, né? Você sempre tenta tirar a pessoa da zona de conforto dela, né? Agora, se a pessoa está num estado muito agitado, muito, né, principalmente a pessoa, às vezes, por qualquer razão que seja, a pessoa tem uma mente muito caótica, muito cheia de culpa, cheia de rancor, cheia de... Então, você tem que ajudar a pessoa a acalmar, não, relaxa, não, pode deixar, relax, larga isso, não se preocupe com esse assunto, né? Assim, encorajar a pessoa a não ficar estressando demais também, né? Às vezes a pessoa quer meditar, quer passar, que ela está com muita pressa para alcançar a iluminação, né? Então quer meditar direto sem parar, não quer levantar da cadeira de meditação. E aí isso também tem que encorajar a pessoa a relaxar, né? Não ter tanto, ficar criando tanto sofrimento para si mesmo de maneira desnecessária. Então tentar achar o ponto médio, é sempre um jogo de tentar achar o ponto médio, né? Então a pessoa não quer estudar os sutras, quer só vou guiar pela minha própria experiência. Não pode. Você tem que ter, né, referência, tem que ter ensinamentos, tem que ter referência, né? Ou então a pessoa, eu vou só estudar os sutras, através do estudo dos sutras eu vou alcançar a iluminação. Não vai, pelo contrário, né? Vai talvez ficar empacado nesse estudo teórico, né? E vai perder completamente visão do que é que deveria estar sendo feito, né? Então, é sempre um ponto de equilíbrio, né? Nem confiar demais nos sutras, nem confiar demais na sua prática, né? Então, por isso que eu digo, né? É vital, a pessoa tem que fazer as pazes com a incerteza. Incerteza é um fenômeno constante para quem pratica o Dharma. Tem que estar em paz, né? Tem que estar tranquilo, né? Até certo ponto, como é que chama? Reassegura, uma coisa que te reassegura, né? Quando você não tem certeza, então tá bom, não estou com certeza, então tá bom. Mas ainda assim, mesmo sem certeza, você continua em frente, né? Você não pode ficar sem certeza e empacado em dúvidas, né? Mesmo com incerteza, você segue em frente. É aí que você fala, você tem confiança na sua prática, né? Mesmo com incerteza, veremos o que vai acontecer, né? Você não tem medo de seguir em frente, né? Então, isso também encaixa muito, principalmente quando a pessoa está desenvolvendo samadhi, né? A pessoa quer pacificar a mente, né? Esse ponto de incerteza é o que consegue evitar que a mente agarre aquela experiência, né? Quando a mente começa a se pacificar, aí vem aquele que chama sanya, né? Isso é samadhi, isso é o pajara samadhi, isso é jhana, né? Aí você vai lá e quebra isso, né? Se a mente não tem essa capacidade de estar tranquila na incerteza, ela vai querer definir aquela experiência. Aí quando você define aquela experiência, você agita a mente, né? Sanya estava tranquila e pacífica, e aí ela quer atuar, quero dar nome a essa experiência, aí aquele samadhi desaparece, né?
Ou então você define aquela experiência e aquela definição vira ponto de apego. Aquela definição vira ponto de apego, vira ponto de apoio para o ego, né? Aquela definição vira ponto de apoio para o ego, né? Então você se protege deixando a mente no ponto de incerteza, né? Então, quem lê a biografia de Ajahn Chah vê isso, né? Fala, experiencia uma coisa absurdamente fantástica, maravilhosa. Aí vem o pensamento: o que é isso? Mainé, sei lá o que é isso. Não importa, eu não sei o que é isso, dane-se, não importa que seja isso. Simplesmente sai em frente, sabe? A pessoa tem essa visão de seguir em frente, não fica agitada. Então, protege a mente do ego e também, né, abre espaço para que a mente se pacifique, né? Você não tem essa tranquilidade em meio à incerteza, né? A ansiedade vai lá e começa a ativar a mente, ativar os pensamentos, ativar as explicações, ativar as análises, ativar, né? E aí, em vez de ficar pacífico, você está ali pensando em tudo, pensando, e não consegue ficar pacífico, não consegue ficar em silêncio, né? Então, de novo, né? É perfeito do começo ao fim, né? O Dharma é perfeito do começo ao fim. Como é que é dito, né? Belo no começo, belo no meio, belo no fim, né? É uma coisa que quando você começa a ver de um certo ponto de vista, né? Realmente, você olha aqui, não tem defeito, isso aqui é incrível. Até, eu estava falando com uma pessoa outro dia, tem certas coisas que você olha quando você olha do ponto de vista mundano, né, normal das pessoas, parece um paradoxo, né? Mas olha do ponto de vista do Dharma, é óbvio, exatamente assim, não tem exatamente como deveria ser, não tem como ser outra coisa, né? Do ponto de vista mundano parece que uma coisa contradiz a outra, né? Mas aí você olha do ponto de vista do Dharma, é óbvio, é exatamente assim. Não tem outra coisa a não ser isso, né? Então é realmente curioso, né? Então, acho que tá bom já por hoje. Tem alguma pergunta, alguma questão? Pois não? Olá. Eu sou uma pessoa neurodivergente, então eu falo assim, de ansiedade com remédio, problemas mentais, provavelmente TDAH também. Aí eu aproveito essa questão de iluminação, de tentar atingir algum ponto específico da meditação, só pratico e sigo ensinamentos, né? Tentando melhorar a ética, tentando melhorar a fé. Esse abandono seria um extremo também? Não, eu acho que é bastante razoável. Você tem que olhar, sabe? Agora você tem uma dificuldade mental, uma dificuldade psiquiátrica, né? No seu caso, eu acho uma boa meta, né? Em vez de querer ter uma meta de tornar-se um arahante, tem uma meta de tornar-se uma pessoa equilibrada, né? É uma boa meta, né? Depois de tornar-se uma pessoa equilibrada, vamos fazer um esforço para tornar-se uma pessoa saudável, né? Então, uma pessoa, vamos mudar a palavra equilibrada para normal, que é normal, hoje em dia o normal é tão feio que dá até vergonha de usar essa palavra, né? Mas para fins didáticos, né? Vamos falar, vamos fazer um esforço para me tornar uma pessoa normal, no sentido que tão ruim quanto as demais pessoas. Esse aqui é o normal. Vamos tentar ser tão ruim quanto os outros. É uma primeira meta, né? É triste, mas a situação é essa. Vamos tentar ser tão ruim quanto os outros. Aí você chega ao normal. De normal, vamos tentar ser uma pessoa saudável, né? De saudável, vamos tentar ser uma pessoa sábia. De sábia, vamos tentar ser uma pessoa especial no sentido, possui sabedoria além do mundo normal, sabe? Além das coisas mundanas. E de uma pessoa especial, vamos tentar ser um arahante, uma pessoa iluminada. Você pode ter uma boa atitude, eu acho bastante sábio da sua parte ter essa visão. Eu acho que é raro, né? Um dos piores problemas quando as pessoas têm esse tipo de dificuldade, elas não conseguem ter um ponto de vista, né, equilibrado. O ego domina elas querem... Também tem essa questão de aversão, né? Elas querem muito não ter que experienciar aquele sofrimento, né? Esse desejo muito grande, essa aversão muito grande pela experiência do aqui e agora, levam elas a desejar um outro extremo, né? Eu quero ser iluminado, eu quero ser um arahante, eu quero ser Deus, eu quero ser um anjo, eu quero ser uma figura fantástica, né?
Então é raro encontrar uma pessoa, né, que tem esse tipo de problema e consiga ter essa visão equilibrada. Não, vamos tentar só ser ruim igual aos outros, vamos tentar esse tanto primeiro, vamos tentar ser normal primeiro, depois a gente pensa, né? Não, eu não acho que seja um extremo, não, acho bastante razoável a sua atitude. Mais uma coisa? Pois não? Estou ouvindo. Eu lembro de uma pergunta, eu entendi que você disse, claro, e assim, eu li um material e ela me questão de resultado de que a pessoa pegou, não. A autora disse. A sua voz está indo e vindo, está um pouco difícil de entender o que está dizendo. O que vocês estão conseguindo entender? Não. Espera aí, vou tentar pegar um fone de ouvido, só um minuto. Repete a pergunta, por favor. Se encaixa em não ter certeza, sabe? Como eu disse, você não, essa dúvida vem de eu quero ter certeza que eu estou correto. Não tem certeza que você está correto. Não tenha certeza que você está correto. Abandone esse desejo, né? Essa dúvida surge do desejo de eu quero saber como eu faço para saber que eu estou correto. Não tem como você saber que você está correto. Se você souber que você está correto, você está doido, porque você é um principiante. Você não deveria saber o que está correto. Se você soubesse, quem sabe o que está correto é quem já está lá no fim do caminho, quem já chegou no destino. As demais pessoas não têm como saber, não deveriam saber se está correto ou não. Você tem que ter, você usa bom senso, usa inteligência, faz o melhor possível. Né? Tenta usar bom senso, continua caminhando, tem um pouco de fé, um pouco de ceticismo, um pouco de bom senso, um pouco de experimentação, né? Vamos tentar esse negócio aqui, é um negócio meio estranho, sei lá, vamos tentar isso aqui. Um pouco de audácia, um pouco de ceticismo, um pouco de fé, aí você vai caminhando. Conforme você vai caminhando e você vai se desenvolvendo, aí talvez fique cada vez mais, começa a surgir, né? Uma imagem mais clara do que é que está sendo feito, né? Se o caminho está correto ou não. Mas certeza jamais tenha, né? Se você tiver alguma certeza, destrua ela imediatamente, porque ela está te mentindo para você. Aquilo é uma enganação. Você tem que aprender a caminhar em frente mesmo sem ter certeza, a caminhar em frente com humildade, né? É algo equilibrado, né? É algo que as pessoas, quando a pessoa só pensa em termos de absolutos, parece impossível. Mas quando você bota de lado essa obsessão com absolutos, você fala, não, simplesmente. Ou então você pode também fazer silêncio e caminhar em frente, também é uma excelente opção. Porque em vez de ficar pensando assim, não, talvez cala a boca e anda. Também funciona. Às vezes, por exemplo, é como eu falo, por exemplo, a pessoa, budismo é religião, é filosofia, ambos têm vantagem e desvantagem, olhar de um jeito, olhar de outro. Uma vantagem de ser religião é que você simplesmente faz aquilo e fica quieto, sabe? Faz os rituais, segue os preceitos, mas por que isso? Não interessa, segue os preceitos. Vem praticar meditação, faz os cânticos, ouve as palestras.
com o tempo, né, aquilo vai ter efeito na sua mente, mesmo que você não consiga dar a definição, né? Mesmo que não encaixe nas suas ideias de absoluto, de certo ou errado, você vai fazendo e aquilo aos poucos vai alimentando a sua mente também, né? Então é mais ou menos por aí, né? Não tem nenhuma resposta correta, porque a pergunta já vem de uma atitude que não é muito sábia, né? Então não tem nenhuma maneira de você, a não ser através da ignorância, através de ignorar. Aí sim você pode chegar à ilusão de certeza. Mas se você não tomar a ignorância como ponto de referência, nenhuma pessoa sã nesse mundo vai ter certeza de nada. Você vai ter bom senso, você vai ter inteligência, vai ter um pouco de fé, mas certeza, só os radicais religiosos, só os maníacos, como é que chama? Narcisistas, só esse tipo de gente tem certeza. As pessoas sãs não têm certeza. E é assim que tem que ser. Ok? Pode. Pode perguntar. Eu estou muito nervosa porque é a primeira vez que faço perguntas na sala de meditação aqui no Embaixada de Sri Lanka, mas a minha pergunta é essa: eu era uma pessoa muito expressiva, mas qualquer coisa me deixava abalada. Ultimamente eu tenho muito contato com doença, morte, velhice, com várias previsões que outras pessoas passam. Eu virei muito mais equanônima e às vezes eu sinto medo que as outras pessoas vão pensar que eu não me importo. Como que o Buda ensinou de expressar compaixão sem intensidade? Como que eu posso mostrar para os outros que eu me importo? Ou como que eu posso acalmar os outros se eu não me sinto? Eu fico bem econômico, eu não tenho aqueles sentimentos que eu tinha antes para sincronizar com os outros, sabe? Eu tinha sincronizado muito através dos meus sentimentos, meus fortes, e agora, com essa vista mais equilibrada, eu não consigo ter certeza que eu fico passando uma mensagem de compaixão para os outros, para eles se sentirem acalmados, sei lá. Então, assim, a minha pergunta: como que eu mantenho meu equilíbrio emocional, calma, passar a mensagem que eu me importo com os outros? Obrigada. Eu acho que você guiar ou você definir a sua vida a partir das demais pessoas é muito traiçoeiro, porque nem sempre as pessoas são sábias, né? Então é difícil dizer para você, se você tivesse bons, excelentes amigos, talvez sim, você fosse saudável, ter essa preocupação, né? Como é que eu faço? Eu quero guiar minha vida a partir das demais pessoas, eu quero determinar o que eu vou fazer ou não de acordo com o que os outros dizem, né? Talvez isso fosse viável, mas hoje em dia isso não é muito viável, né? Porque as pessoas em geral não são sábias, né? Então não é uma boa estratégia, sabe, se preocupar demais com o que os outros dizem. Mas, de novo, que nem, né, mantendo o tema da palestra, você não ter preocupação nenhuma com o que os outros dizem também não é muito inteligente, porque aí começa a gerar atrito desnecessário com as pessoas. Em vez de facilitar, prejudica a sua vida ainda mais, né? Então, em geral, o que eu digo assim, se você tem um bem-estar interior, né, você não deixa o apego a esse bem-estar interior começar a atrapalhar a sua capacidade de funcionar no dia a dia, né? Então, como é que eu falo para conversar com as pessoas sem perder esse bem-estar interior, né? Então, se você vê pessoas, né, que obviamente não são muito sábias, né, e elas
exigem de você um comportamento que você não tem mais vontade de participar daquele comportamento, então você não precisa ter pudor, né? Tem que ter coragem e não precisa ter vergonha de abandonar aquela amizade, sabe? Cortar aquela amizade. Não precisa também brigar. A forma mais fácil a forma mais fácil do mundo de evitar gente bagunçada, gente complicada, é ser monótono, né? Quanto mais monótono você é, menos as pessoas se interessam por ti, né? Então, você simplesmente não precisa brigar com a pessoa, simplesmente para de conversar com ela liga, você demora para responder, né? Demora um dia, ela manda mensagem, demora 2 dias para responder a mensagem. Com o tempo você vai fazendo isso com frequência, a pessoa se cansa e deixa de incomodar, né? Agora, se a pessoa não é uma má pessoa, né? Você não percebe ela como má pessoa, então você apenas enxerga o ato de conversar com a pessoa como um ato de amizade, né? Por exemplo, né, eu quando tenho que trabalhar com os pedreiros aqui, quando tenho que ir na cidade, tem um taxista vem buscar a gente, ele que vai conversando, um monte de coisa, né? Eu não necessariamente concordo ou não com o que ele diz, né? Mas eu não converso para concordar ou discordar dele, eu converso com um ato de amizade por ele, né? Quando eu converso com ele, a mensagem que eu estou passando é: eu sou seu amigo, eu sou seu amigo. Essa é a mensagem que eu estou passando. Né? Por exemplo, a pessoa vem falar de ele está reclamando de algum negócio do governo. O governo fez não sei o que lá. Sinceramente, eu não estou nem aí. honestamente falando, não estou nem aí que o governo fez, não fez, não estou nem aí. Não me interessa em nada, né? Mas, né, como um gesto de amizade, eu expresso preocupação, né? Puxa, é mesmo, eles fizeram isso, mas que absurdo, rapaz. Mas como que eles fizeram isso? Mas não pode fazer isso, né? Mas eu não estou realmente agitado em nada com o governo, eu realmente estou pouco me lixando para o governo. É mais uma questão assim, sim, eu entendo que você está preocupado com isso e eu acho que é razoável você estar com... É mais sabe, eu estou expressando assim companheirismo com ele, não tanto concordando ou discordando do assunto em questão. Então, enxergue o ato de conversar com pessoas boas. Com pessoas boas, você enxerga um ato de conversar como um ato de amizade, né? Não precisa, não há problema, sabe? Esses 4 Brahmas Viharas, equanimidade, bem-querer, compaixão, mudita, né? Alegria, como é que chama isso em português? Eles não têm um que seja melhor do que o outro. Então, se você sacrificar equanimidade por amizade, tá bom, é uma troca justa, né? É uma troca justa. Você trocar amizade por equanimidade, também tá bom. É uma troca justa, não se preocupe demais com isso, né? Não precisa ficar muito obcecada com a ideia de equanimidade, né? Se cada momento tem um apropriado, né? Tem momentos que é apropriado estar equânime, tem momentos que é apropriado ter compaixão, tem momentos que é apropriado sim ter amizade, né? Você vai aplicando ele de acordo com a situação apropriada, né? Então é mais também, né? De novo, essa questão de não querer ter certeza demais, eu quero estar sempre equânime. Não, nem sempre a equanimidade é a melhor opção. Às vezes a melhor opção é amizade, às vezes a melhor opção é a alegria pelo sucesso alheio e assim por diante, né? Pessoalmente fica mais e mais fácil isso quando você tem bons amigos, evita más pessoas, aí você pode dar vazão tranquila, né, a essas emoções sem se preocupar demais, né? Ok?